Fala aí, meu povo, tranquilo com vocês? Eu sou o Leonardo, que é o Contraponto HQs, e aqui a gente fala de revista de quadrinho, de boneco, de filme, de desenho, de mangá, revista Monstro do Pântano. A gente fala de várias coisas relacionadas a gibisferas, gibistecas e outras cositas más do mundo dos quadrinhos. Já era de ultra e massa. Galera, e muitas pessoas que têm coleção hoje, elas começaram lá atrás, ou então foram presenteadas com algumas das edições que possui hoje. E ter uma coleção organizada, né, numericamente extensa, leva tempo, dá dor de cabeça. E em relação às editoras, da mesma forma. Eu estou pensando direitinho o que eu quero falar para vocês, para poder formar bem aquilo que eu quero dizer, para ser bem entendido. Porque eu não quero arrumar confusão, briga com ninguém em relação às coleções. A coleção é sua, você trata ela do jeito que você quiser. Porém, tem uma galera que tem sim coleções Frankenstein. O que é coleções Frankenstein? Um dia perguntaram assim pro Frankenstein: de onde é que você vem? Ele disse: de várias partes. Porque ele foi montado de várias partes de pessoas mortas, ou então vivas, ou então esquartejadas. Juntaram tudo, fizeram um boneco e virou o Frankenstein. Do mesmo jeito são as coleções que a gente encontra por aí. Aqui é que eu lavou na casa de um amigo meu, do conhecido meu. E aí, eu conversando com ele, tudo, ele disse: é porque o cara, eu vi que tu tava lendo mangá, esses dias eu tava conversando com ele, ele falou: vi que tu tava lendo mangá lá do Demon Slayer, deixa eu te mostrar aqui minha coleção de Lobo Solitário. Ele foi me mostrar. Cara, tinha edição do Lobo Solitário da Sampa, edição do Lobo Solitário de uma editora que era formato americano, e depois ele tinha da Panini pequenininha, papel jornal, depois ele mostrou a grande nova da Panini, papel offset. Era uma completa, são 28 volumes do Lobo Solitário, só que pedaceiro. Assim também o meu amigo Cabeça, que ele sempre falou e sempre se pabulou de ter a coleção completa do Preacher, só que ele tinha da Brainstorm, da Devi, da Panini, da mil e outras editoras que lançaram o Preacher. Aí juntando tudo, ele tinha os 9 volumes de Preacher, capa dura, que saiu pela Panini, mas só que ele era todo misturado também. Da mesma forma, algumas outras edições, como o do Inferno, ele tinha 2 volumes daquela Via Letera e tinha 2 volumes da editora, parece que era Mitos, ou era... Eu sei que era tudo misturado. O Ótimo era desse jeito. O Cavaleiro das Trevas, Cavaleiro das Trevas ele tinha número 1 da editora Abril lá de trás, e ele tinha o 2 e o 3 naquela capa azul que saiu pela editora Abril também, só que encadernado. Aí juntava as 2 revistas, dava as 3. Mas isso é normal, porque na correria da vida, às vezes a gente não encontra o quadrinho tal, o quadrinho A, o quadrinho B, e aí fica assim mesmo. E isso chama-se coleção Frankenstein. Se você concorda ou não, deixa aqui nos comentários. Cara, agora que você falou sobre esse assunto aí, eu acho que eu tenho um pouquinho disso aí na minha coleção. Igual algumas edições do Homem-Aranha, que tem muita gente que começou pela Ebal, depois passou pela outra, passou para Abril, passou para Panini, e algumas histórias que se repetem, o cara não consegue repetir a história, porque já tem a história antiga, coloca junto com a nova e fica esse monstro construído, sendo que as histórias estão lá todas completas. Mas a coleção em si é uma coleção Frankenstein. E aí tanto faz ser quadrinho antigo como quadrinho novo. Tem um amigo meu que tem as revistas da Vertigo, que é do Sandman, que as primeiras que ele teve, né, foi lá atrás também da Conrad, capa dura, e aí depois ele veio pegar essas da Panini. Aí juntando tudo, ele tem toda a obra do Sandman. Só que algumas edições é Conrad, outras edições é Panini. E o pior, as edições da Panini dele, algumas são Vertigo, algumas são Black Label. Mais uma mistureba que ele fez na coleção dele, para a coleção dele se transformar nesse Frankenstein que está lá na estante. E às vezes, algumas das pessoas que têm essa preocupação substituem, trocam, como a gente vê a galera que tem, por exemplo, eu tinha Foi-se o Martelo, da editora Abril. Aí depois eu troquei pela editora Panini, capa cartão, e agora eu peguei o capa dura. Tem gente que permanece com as 3, também é uma forma de ter uma coleção Frankenstein, porque você tem a mesma história em vários formatos diferentes, que juntando tudo, formam uma coleção Frankenstein, assim, ó, o tamanho do mundo na sua prateleira. E agora fica a dúvida: a sua coleção é uma coleçãozinha
organizada, bonitinha, tudo paninho, tudo lombadeiro, ou você tem uma coleção Frankenstein lá na sua casa que você não deixa ninguém mexer. É de estimação. Se mexer dá confusão. Hein? Diz aí. Deixa aqui nos comentários se você tem alguma coleção assim ou várias coleções assim. Beleza? Eu tenho. E depois eu vou fazer um vídeo para mostrar para vocês qual é. Beleza? Valeu, galerinha. Até o próximo vídeo.